aí galera, aqui é Ken Mina do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. E dessa vez voltamos com Bakidou 2018, ou melhor, Bakidou parte 2 ou 2. No caso, pessoal, a gente vai comentar mais um capítulo que saiu. Finalmente tivemos um capítulo, tivemos aí mais um hiatozinho, mais um intervalozinho. E aí, agora a gente vai poder comentar sobre tudo. O que tá acontecendo, qual é a parada, quem que vai vencer, Sukune ou Jack. E eu posso dizer uma coisa a você, eu agora tô começando a gostar do Sukune. Tô começando a gostar do Sukune, mas não vou spoiler aqui pra vocês não. Antes de comentar sobre tudo, antes de trazer a tradução temporária, você sabe muito bem que eu pego do coreano, então fica mais fácil pra eu traduzir, mas mesmo assim não é totalmente efetivo e correto o que vai estar sendo traduzido aqui. É o melhor que a gente tem no ocidente de tradução por enquanto, até chegar a melhor possível. Enfim, como vocês bem sabem, tem card aqui em cima com chance de nova temporada, várias playlists para vocês, mas não vamos enrolar muito não, vamos direto para o que interessa. Vamos comentar, vamos analisar esse capítulo novo, ler algumas coisas aqui para vocês. E logo de início, a gente já se depara com uma bela capa de Baki, creio que isso vai ser o próximo volume, talvez, e até mesmo essa capa tem ali o nome do capítulo, que é algo que não existe, algo que não deve existir, alguma coisa assim. Então não dá para entender muito bem, mas isso está relacionado com o capítulo em si, né? Mais para frente a gente vai entender o que é isso que não existe. Mais para frente vemos a próxima página. A próxima página a gente já se depara com o quê? O Sukune caindo no chão completamente arrebentado, e ali as pessoas, no caso o narrador dizendo, ele apagou. Jack deu um golpe como mestre, ou um golpe certeiro, algo do tipo. As pessoas ficam chocadas e logo em seguida a gente vê que o Sukune girou até ficar de cara no chão. E ali o Jack está tranquilo, calmo e as pessoas começam a gritar. Incrível, ele derrubou o Rikishi em um instante, todo mundo tá bem chocado. O Katsumi até mesmo chega a dizer que seus golpes não tinham enferrujado, que não estavam fracos ou algo do tipo. O Baki diz que sim, e de outro lado lá está Motobi Gaia. E Motobi fala uma coisa interessante, ele diz que ele poderia ter acabado com isso antes do tempo, antes de morder, antes de fazer o que fez. Pelo que dá a entender, se eu não tiver traduzido errado, o interessante aqui é que Sukune poderia ter sido derrubado muito tempo antes, nem precisava de mordida, porque o Sukune não está com nenhuma injúria pesada no rosto. Então, o rosto estando saudável, só um chute do Jack, um murro, já deixou ele completamente incapacitado, e isso é bem interessante. Porém, Doppo dá outra visão da coisa. Doppo diz o seguinte: Shibukawa Senpai, como você vê isso? Como ele olha esse acontecimento? E aí o Shibukawa pergunta o que foi e tal. E o Doppo começa a falar. Um Rikishi do Sumoro antigo, você acha que ele vai acabar assim? Você acha que ele deixaria isso assim? E aí, né, fica esse questionamento e o Shibukawa começa a rir, onde até mesmo vamos novamente para o Gaia e Motobi, e o Gaia pergunta: Senhor Motobi, você realmente acha que vai acabar assim, né? Que vai acabar desse jeito, já terminou, já finalizou e tal? E Motobi começa a sorrir, assim como Shibukawa, e os dois pensam no mesmo momento que na verdade, a verdade iria vir à tona agora. Agora é que realmente vai começar a gente ver o Sumoro antigo ou algo do tipo. E lá está, no caso, o Jack se preparando para um grande chute no rosto, no caso de Sukune, que já havia se levantado. E ali o chute pega em cheio, realmente é certeiro. As pessoas ficam chocadas, dizendo que pegou, que acertou realmente em cheio. E Katsumi e Baki ficam ali apenas observando, até que de repente vemos a próxima página, que é Sukune ainda em pé, ainda tranquilo, sem ter grandes ferimentos. E ali o narrador logo fala, né, que foi um golpe perfeito, acertou em cheio. E em seguida está Sukune parado, meio que inerte, mas ainda em pé. O próprio Jack acha aquilo interessante, porque ele não caiu. E ali Katsumi começa a dizer, né, que de fato, né, você pode obter uma derrubada, se empurrar com a força de articulação certa, se bater certo. E Baki dá outra argumentação, dizendo que mesmo com isso, se o golpe for visível, ele vai suportar, ele vai aguentar, dizendo que o Sukune realmente aguentaria se tivesse prestado atenção no que o Jack estaria fazendo. E por conta disso foi que ele caiu, ele se ferrou por conta disso, ele não estava prestando atenção, não estava focado. E aí
se der dito o seguinte: o sumô antigo não é brincadeira. Isso é pensado por todos ali que está assistindo, dizendo assim, mano, esse bicho aí aguenta porrada, esse bicho é bom, não é brincadeira não é para deixar ser levado de todo jeito. Porém, quando a gente vai para o Sukune começa a pensar e o negócio muda. O Sukune diz que não é a primeira vez, e repete novamente na próxima página dizendo que não é a primeira vez que encontra um grande oponente. E aí se é dito que ele vai no templo Izumo, pelo que dá a entender, mas é aquele templo lá do início que a gente vê, né, na floresta de Sukune e tal, não sei se é a mesma parada, mas ele diz que treinava com um cara há muito tempo que era poderoso, que dizia que no templo lá ele tinha lidado todos os dias com ele, como vocês estão vendo, um Rikishi extremamente poderoso, maior que ele, muito mais forte. E o interessante disso tudo é que isso faz menção ao início, não é algo tirado do nada, como a turma diz, né? Tirou de lá de trás um poder do nada. Não, é algo que foi mencionado no início da história. E aí, ele diz que ele treina todos os dias com ele e fala que teria mais de 2 metros dessa imagem que ele faz, né? E também teria um peso ali em torno de 250 kg, era um Rikishi insano. E ele começava a lutar e dizendo que, de fato, esse peso de 250 kg esmagava em todas as direções. Então era algo insano de se combater. E ele começa a dizer na próxima página que era 250 kg de cima para baixo, 200 kg da esquerda para a direita e 200 kg diagonalmente e até mesmo em torque, né, girando. Então era uma potência muito grande que estava ali colocada em cima do personagem. Porém, o que o Sukune começa a falar é que é uma superpotência de algo completamente impecável e que imaginou algo que não existe de fato da realidade. E aí está a relação com o início do capítulo, né, o nome do capítulo em si. E ele começa a rir com aquilo. E de repente, voltando para a arena, ele começa a dizer o seguinte: eu estava descuidado. Monstros como aquele existem. Então não tivemos um flashback de preparação para a vingança do Sukune, não sei o que. Tivemos um flashback ali do caso Sukune entendendo que o que ele estava fazendo e se descuidar e achar que todo mundo é fraco, que ele é forte demais, é errado. Ele teria que ter se descuidado. Porque se você parar para pensar, se fosse Musashi, um samurai lutando, e até mesmo é um dos motivos de Motoben entrar na luta e defender até Yujiro, que é bizarro, mas é. Por quê? Qualquer vacilo, qualquer descuido, qualquer coisa de eu sou forte demais, eu não preciso me preparar, um samurai toraria a cabeça de uma pessoa e já era. E aqui é a mesma coisa, Sukune se descuidou e ele poderia ter sido derrotado completamente se o Jack quisesse. Ele já foi derrotado pelo Sumô e poderia ser derrotado em vida se assim Jack quisesse. E ele está admitindo isso, que ele foi descuidado e que monstros como aquele que ele imaginou existem. E na próxima página os dois partem para a trocação de golpes. Vários como chutes, socos e etc. Os dois estão fazendo isso. Realmente a luta do Sumô antigo versus Godou e as artes marciais modernas, artes mistas de Jack. E aí o mais interessante aqui que eu achei incrível, que aí só mostra pra gente que Jack está em outro patamar, é o Sukune dizendo que deveria ter imaginado algo com 2.500 kg. Ou seja, um oponente de 250 kg é muito inferior para poder dar conta do Jack. Ele teria que ter imaginado algo surreal para poder dar conta desse inimigo, né? E por consequência a gente vê o final, que é o Jack parece que está meio apagado, não sei se é isso mesmo, pelo que eu entender. E também vemos ali o Sukune levando a pancada também e com seus olhos brancos. Só que ele tá diferente, não tá tão afetado pelo que o Jack, pelo menos nesse painel que mostra aqui. Outra coisa importante é que esse final ficou meio difícil de traduzir, porque como eu sempre falo, esse cara que faz a tradução pro coreano, ele sempre inventa de botar um tipo de letra no final que lasca completamente, eu consegui entender. Mas pelo que dá a entender, é algo com relação de o fim está próximo, está acabando, qual vai ser a conclusão. Então estamos perto do final. Eu acho que muita coisa aqui já está resolvida. E é isso aí, pessoal, vamos ficando por aqui. E como eu falei, muita coisa parece já está na nossa cara aqui, ó. É isso que aconteceu. Já era, acabou. Pelo que dá a entender isso.
o Jack realmente parece ter vencido de fato. Não só no sumô normal, como também ele venceu nas regras do antigo. Pelo que eu tô vendo por aí. Por quê? No sumô nós sabemos, né? Caiu do chão, perdeu nas regras atuais. Mas sumô antigo não segue esse tipo de regra. E mesmo que fosse sumô antigo ou novo, se eles estão na arena subterrânea, isso pode ser deixado de lado. E aí vamos ver um sumô de verdade até o cara se lascar. Mas o que mais me interessou, o mais foi interessante sobre tudo, é o fato de todo mundo dizer que o Jack já poderia ter derrotado o cara, pelo que tem a entender, que o Jack poderia ter vencido facilmente. Sem falar também da estratégia do Jack em pensar, pô, o cara é um lutador de sumô, ele vai puxar coisas, ele vai puxar, e se ele puxa, tenho que destruir suas ombreiras, seus trapézios, diminuindo assim sua força. Isso ele pensou porque ele é um cara inteligente, ele simplesmente tirou a ideia, não sei o que, porque ele estudou o oponente. Não, ele não fez isso, ele simplesmente sabe que é um cara que luta sumô. E todo mundo do Japão praticamente assiste sumô, já ouviu falar, é algo cultural. Então eles sabem que puxada é algo muito forte além do sumô. Ele fez isso, ele derrotou essa parte aí, no caso do nosso Rikishi Sukune. E pra fechar com chave de ouro, é que também o Jack, por mais que não conseguisse derrotar o Sukune ali rapidamente com um chute, ele conseguiu usar a surpresa para derrotá-lo. Isso o Baki usou contra Piccolo. Piccolo, ele não conseguia derrotar Piccolo, então para derrotar Piccolo, ele assustava o Piccolo e assim acertava, e aí o oponente não tinha como se defender, e aí sangrava e tal. Mesma coisa que foi com o próprio Sukune. E como eu falei, né, se fosse Musashi, teria matado o Sukune, se ele quisesse, se ele fosse um samurai ali, teria matado. Então é realmente vitória do Jack. Porém, a gente pode dizer que pode ter uma virada aí, ter uma virada e no fim fica um empate técnico. No fim das contas, eu acho que isso não vai acontecer por outro motivo que eu vou comentar aqui. É justamente os pensamentos do Sukune. O Sukune pensou e começou a analisar e chegou à ideia de que, tipo, mano, eu treinei, mas eu treinei para lutar com uma coisa que não é tão absurda. Eu treinei para lutar com lutadores que estão acima do normal, mas não com sobre-humanos. Pelo que dá a entender, ele lutou com algo tão impossível, mas esse impossível dele não foi o suficiente. Jack está em outro patamar. Jack para ele é algo surreal, algo que ultrapassa o surreal. Então mesmo ele chega dizendo que deveria ter imaginado, deveria ter pensado em algo com 2.500 kg, ou seja, 2,5 toneladas. E isso faz sentido se a gente analisar tudo aquilo que eu falei no vídeo de Oliver versus Jack, de que Jack pega bastante peso, que Jack ele tem a capacidade de levantar muitas coisas e até mesmo ele tá levantando 0,5 tonelada só com a mandíbula. Ainda falta o resto que cresceu, né? Que a gente sabe muito bem que ele não cresceu em altura, no caso, normalmente, mas o seu corpo conseguiu se adaptar e ele cresceu em largura, né? Sua genética ali prevaleceu e modificou ele porque ele modificou cirurgicamente seu tamanho. Isso é interessante. Então, no fim das contas, se o Sukune ganhar, eu não vou ficar raivoso porque o Jack perdeu. Mas eu vou achar que é só para dar aquele favoritismo, porque a forma como está inscrito aqui até o momento, até o exato momento, tudo leva para um caminho de vitória do Jack, tudo leva a construção para Jack vencer, tudo foi arquitetado para Jack vencer. E até mesmo eu acabei gostando mais do Sukune porque ele acabou vendo que tipo, quem é ele na fila do pão. Só porque ele transformou algo em diamante com a pressão dele, não quer dizer que ele vai vencer. Como eu falei até mesmo algumas vezes, que nem o forte, o poderoso é realmente o vencedor. Nem toda vez é assim. Porque justamente eu tinha até mesmo feito um ranking, né, de níveis de poder, e muitos personagens que as pessoas queriam que tivesse lá em cima, que vencesse e tal, eu não botei porque tipo, eles não são poderosos, mas eles vencem os poderosos. Isso é muito interessante e uma das coisas que eu mais gosto em Baki, né? A técnica e a estratégia pode vencer qualquer um dos personagens. Inclusive o Giro foi derrotado por um dardo tranquilizante. Então, é isso aí, eu espero que vocês tenham curtido a análise desse novo episódio. Eu gostei pra caramba desse capítulo. Talvez amanhã ou depois de amanhã eu traga, no caso, a narração mesmo, de fato, dos capítulos anteriores que saíram, porque já tem em inglês aí, eu posso traduzir e fica bem mais legal pra gente acompanhar como uma história feita um anime. E é isso aí, pessoal, se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho pra estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Falou, galera. Fui!